Tá? Eclesiastes capítulo 3. Agora deixa eu ir para lá também. Nós vamos ler o único versículo, que é o versículo 1. Todos acharam? Graças a Deus. Tudo bom, querido? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Você vai ler para alguém agora e alguém vai ler para você. Diga para ele: meu irmão, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Que Deus nos abençoe nessa pequena reflexão. Em nome de Cristo, ocupe o seu lugar. Valor do tempo. Esse é o tema dessa reflexão. A gente sempre coloca um tema para a gente buscar uma direção e seguir nessa direção e não fugir dela. Eu fui comerciante durante muito tempo na minha vida. Comecei no comércio, acreditem, de 14 para 15 anos, quando a minha mãe tinha um comércio e me viu muito ansioso para chegar da escola e ir para a quadra de vôlei para jogar vôlei com os meus amigos. Eu sempre amei voleibol. E ela não queria, eu não estou criando um menino para ficar na rua. Eu sou o único filho homem caçula, tenho 4 irmãs e ela sempre me colocou em atividades. Então, ela tinha um comércio e alugou uma loja do lado e abriu para o meu cunhado. Meu cunhado acabou sendo meu primeiro patrão. Ficou 6 meses sem me pagar. Cunhado bom esse, né? Namorava minha irmã e ainda não me pagava. E depois de 6 meses, eu comecei a boicotá-lo. Eu não vendia nada. O pessoal chegava: tem isso, tem não. E tinha. Tem isso, não tem não. E tinha. Até que eu pensei o seguinte: puxa vida, esse comércio é bom. Isso dá dinheiro. Eu vou ficar para mim. Quanto é que você me deve? X. Olha, antes de ser comerciante, eu já tinha um espírito no sangue esse mistério, né, Nivaldo? Aí eu disse para ele: o que você me deve fica pelo que tem na loja. A loja não é sua, é da minha mãe. Então fique fechado. Eu assumi a loja. O pessoal pergunta: já tinha? Não tinha? Não tem. Tem até outra coisa que você não precisa. Eu comecei a vender. E comecei na minha vida no comércio muito cedo. E eu entendo um pouquinho de como o tempo dentro da vida de um comerciante é fundamental. Parece-nos que o horário de almoço para a gente deixou de existir há muito tempo. Quantos são comerciantes? Trabalham por conta própria aqui? Levante a sua mão. Passou muito tempo, né? Alguns têm, de repente, depois de muito tempo, conseguiu organizar a questão do ter a disciplina do horário para almoçar, horário para tomar um cafezinho, horário para descansar. Eu, no entanto, no meu período, não tinha. Nos meses de agosto a dezembro, eu não almoçava. Eu ficava o tempo todo, era um golinho de café, uma garrafa de café ali para não parar a atividade. Então, o tempo para a gente tinha um valor muito grande. O valor do tempo para um comerciante é algo muito grande. O tempo é algo precioso. No mundo dos negócios, tempo é caro, tempo é dinheiro. No mundo dos negócios, tempo precisa ser muito bem administrado. Logo, desperdiçar o tempo não parece ser algo saudável nem para a finança, nem para a vida social. Desperdiçar qualquer tempo que a gente possa ter não é saudável para as finanças de uma empresa, para as finanças de uma pessoa, muito menos para a sua vida social. Entre os gregos, na mitologia grega, para aquele povo, o tempo era algo problemático. O tempo, para eles, era algo que eles tinham, de certa forma, um certo receio, porque a sua divindade, o deus Cronos, era devorador de vidas. Eles acreditavam que ele era o devorador de vidas, ele era implacável, imperdoável, ou seja, não perdoava nenhuma classe de pessoas. Eles acreditavam que talvez pela história do deus Cronos, né, eles pudessem pensar que ele poderia ser implacável também para com aqueles.
para nós cristãos, irmãos, o tempo não é Deus. O tempo não é Deus, mas o Deus é quem fez o tempo como um projeto para a nossa vida. Já imaginou se nós não tivéssemos tempo? O tempo, a nossa vida seria monótona. A nossa vida seria uma coisa assim reta, sem um sentido, sem nada. Mas Deus estabeleceu o tempo justamente para isso, para organizar a nossa vida. Para traçar os objetivos que a gente precisa ter na nossa vida. Se nós não tivéssemos tempo, nós não teríamos regra, nós não teríamos limites, nós teríamos uma vida que olhássemos para frente, iríamos correr sem parar, ou ficarmos parados sem andar para lugar nenhum. Mas para nós cristãos, o tempo não é Deus, o tempo é algo estabelecido por Ele. Não precisamos ter medo do tempo como os gregos tinham, não precisamos ter medo se alguma coisa vai acontecer fora do tempo, porque se a gente é de fato crente em Cristo Jesus, nada acontece na vida de um crente fora do tempo. Nem luta acontece na vida de um crente fora do tempo. Nem adversidade acontece na vida de um cristão fora do tempo. Tudo o que acontece no tempo determinado para um fim proveitoso daquele homem. Até mesmo uma disciplina. Até mesmo num tempo de disciplina, aquilo vem para estabelecer algo bom da parte de Deus para a nossa vida. A gente não ouve um amém agora, né? Mas tudo bem. Agora, se a gente fala que no tempo determinado para te derramar bênção sobre a nossa vida, é gostoso, né? Mas até o tempo de disciplina é estabelecido por Deus, irmãos. Mas nós não precisamos ter medo e não pensar que o tempo é problemático para um cristão, porque o tempo é uma bênção de Deus para a vida do cristão. Porém, para o crente, o tempo precisa ser percebido. O tempo precisa ser vivido com mais significado do que para as outras pessoas. O mundo hoje corre atrás do tempo, nós precisamos viver a dispensação de Deus e descobrir que o tempo, tudo a Ele pertence. O tempo pertence a Deus. Nós cantamos "Quanto tempo eu esperei". 38 anos vem a história contando de um homem que aguardava alguém pegá-lo ali para levá-lo ao tanque para que ele pudesse ser curado. E aquele homem passou a vida inteira dependendo de pessoas. Então, irmãos, nós precisamos depender cada vez mais e precisamos ter isso em mente. Para nós, o tempo precisa ser vivido e percebido de uma forma completamente oposta do que as pessoas pensam. O tempo para a gente é precioso, mas o tempo para a gente não é Deus. O tempo para a gente é valioso, mas ele não quer dizer absolutamente nada no que diz respeito a ser abençoado ou não, porque Deus independe disso para abençoar um filho. Ele depende somente que você seja alguém obediente e fiel a Ele, para que Ele possa derramar todas as bênçãos na sua vida. É tão importante a gente ter isso em mente, de viver isso e estar percebido disso, que Paulo exortando aos Efésios, você conhece muito bem a narrativa bíblica de Efésios 5, a igreja em Éfeso estava ali prestes a enfrentar uma grande perseguição por parte de Roma. E o contexto de Efésios 5 é exatamente isso. Havia um grupo de crentes que haveriam de ser perseguidos por Roma. E Paulo está orientando essa igreja a algumas coisas muito importantes aqui a partir do versículo 5. Ele diz, capítulo 5, verso 15, aliás, diz assim: "Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios." Verso 16 diz, remindo o tempo, por quê? Porque os dias são maus. O que Paulo está dizendo para eles, em meio a tudo que eles possam estar enfrentando ou enfrentariam na frente, eles precisariam andar prudentemente, como nécios, não como nécios, mas como sábios, aproveitando todas as oportunidades. Então, no meio daquilo tudo que eles poderiam estar vivendo, Paulo está incentivando, exortando aqueles crentes a aproveitarem as oportunidades que o tempo estava dando a eles. Até o tempo de adversidade é um tempo aproveitável para o crente. É um tempo aproveitável para todos nós. E Paulo está dizendo exatamente isso. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Irmãos, tempo está ligado diretamente à vontade de Deus. Tempo está ligado diretamente à vontade de Deus. Ali pudéssemos pensar que, de repente, aquele rapaz, para trocar o favor, para pagar com a mesma moeda a José, ele pudesse, cara, na mesma hora que você me pediu, eu vou dizer para Faraó que você é o cara. Você é bom, você revelou o meu sonho, você discerniu o meu sonho, mas entenda uma coisa, tempo está ligado à soberania e à vontade de Deus.
A soberana vontade de Deus. Não adianta alguém dizer que vai ser agora se Deus não estabeleceu o tempo. Não adianta a pessoa falar assim, eu vou abrir uma porta para você se Deus ainda não abriu ela. Não adianta as pessoas dizerem para você que as coisas vão mudar agora se Deus falou que ainda não é tempo de mudar. Não adianta, irmãos, nós precisamos depender completamente de Deus. Então, para nós, o tempo precisa ser vivido e percebido com outro significado do que as pessoas têm aí fora. A vida que Cristo nos trouxe, irmãos, com a sua ressurreição, não só trouxe um benefício para nós, que foi a grande salvação, mas nos ajudou a lidar melhor com a questão do tempo. Quantos aqui eram muito ansiosos mesmo? Oxe, meu Pai eterno. Eu era demasiadamente ansioso e com Cristo na minha vida, a partir da vida que Ele me deu, a partir da vida que Ele me trouxe com a sua morte e ressurreição, eu passei a lidar melhor com o tempo. O tempo para mim eu precisava segurar com uma corda para o tempo não correr. Eu trabalhava olhando para o relógio, não corre. E aquilo me deixava ansioso, aquilo me deixava preocupado, aquilo me deixava doente. Aquilo me deixava com marcas no corpo, aquilo me deixava um pouco careca. E olha, a ansiedade arranca cabelo, hein? Cuidado aí, hein? Tem uns aí passando a mão na cabeça assim, ó. Então, irmãos, isso nos fez lidar melhor com o tempo, lidar melhor com tudo isso e trazer os benefícios para a nossa vida e vivermos melhor. E como cristãos, irmãos, precisamos viver o tempo a cada dia. Dia a dia, aprender a administrar esse tempo. E existem 3 formas muito maravilhosas da gente administrar esse tempo que Deus nos deu. O primeiro deles é recordando aquilo que Deus já fez. Quando a gente recorda aquilo que Deus já fez, o nosso coração se estaciona e tem paz. Quando a gente olha para trás, olha para o retrovisor e já descobre tudo que Deus já fez, a gente para de ser reclamão. Já percebeu isso? Eu tenho uma casa aqui próximo e assim que eu me casei, eu não tive um lar, uma casa formada com chave minha. Eu morei numa varanda do tamanho desse púlpito aqui, desse altar. Na varanda da casa da minha sogra. Fiquei 6 meses morando na varanda da casa da minha sogra. E tem gente que hoje, para casar, tem que ter até liquidificador. Não sabia o que é isso até o 11º mês do meu casamento. Rosane está ali, sabe o que eu estou falando. Eu morei na casa da minha sogra, na varanda. Eu não tinha absolutamente nada. A primeira casinha que a gente alugou era um centro espírita, que eu mandei os demônios embora para a gente entrar e os anjos ficarem ali. Minha esposa dormia em cima de com 23 anos de idade, em cima de um papelão, e a gente colocava o edredom em cima do papelão. Eu dizia para ela, dorme em cima do edredom, porque eu quero que você me dê filhos. Então, a minha mãe dizia que a mulher não pode dormir no gelado porque o útero congela. É coisa de gente de idade, de outro experiente. Não pode deitar dormir no chão não, mulher, porque o útero congela. Aí eu não sabia que história é essa, a gente ficava preocupado. Então, dorme em cima do edredom, quero que você me dê filhos. Me deu 2. Mas eu precisei aprender que o tempo de Deus era o tempo de Deus. Eu precisei ficar ali e todo mundo dizendo, não, porque Deus, meus irmãos, eu passei o tempo que tinha que ter passado ali, porque Deus era comigo. E quando eu passava pelas lutas, agora já na minha casinha, já morando, tinha até varanda, irmãos. Tinha uma varanda no meu quarto, tinha uma varanda no quarto da minha filha, e tinha uma sacada bonita. E quando eu estava passando pelas tribulações, sabe o que Deus fazia comigo, irmãos? Acreditem, Deus me levava para a varanda e mandava eu contar as telhas da minha varandia, da sacada de baixo. E eu ficava contando as varandas, sabe para quê? Para eu me recordar de onde foi que Deus me tirou. Existem 3 maneiras da gente viver o tempo de modo saudável. Olhe para trás e veja o quanto Deus já fez na sua vida. Olha para trás, faz um release. Sabe o que é release? Release é uma leitura de trás para frente. É olhar lá para trás e falar, meu Deus, quanto Deus tem sido misericordioso. Você pode dizer isso na sua vida? Deus tem sido misericordioso comigo. Deus tem sido maravilhoso. Valorizar as providências e os livramentos que Ele nos deu. Valorize. Pastor, mas está demorando muitas coisas a acontecerem. Valorize o que já aconteceu. Não espere muito o que vai acontecer. Aguarde no Senhor, mas valorize o que já aconteceu. Salmo 34, versículo 1, o que nós lemos no texto? Abra lá e leia comigo novamente. Salmo 34, verso 1.
Vamos juntos? Bendirei. Ih, ninguém achou ainda, calma, vamos lá. Mais alguns segundos. Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor está. Tempo de bênção, tempo de luta, eu vou sempre estar bendizendo ao nome do Senhor. Segunda coisa que a gente pode fazer para a gente valorizar mais, para a gente entender mais, viver esse tempo de modo muito mais saudável, é precisar viver na esperança daquilo que Ele pode fazer agora. Olha para trás e veja o quanto Ele já fez, e olha para agora com esperança do que Ele pode fazer hoje na sua vida. Hoje é o dia que temos que orar, hoje é o dia que temos que pedir, derrama a chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, seu Espírito envia, ó Senhor. Hoje é o dia que nós temos que ter esperança de que as coisas podem mudar. Irmãos, até você chegar na sua casa, até findar esse dia, Deus pode mudar tudo. Deus pode mudar, é essa esperança que a gente tem que ter. Como é que eu posso viver o tempo agora de modo saudável, recordando-me do passado e crendo que Deus pode fazer hoje milagres maravilhosos na minha vida? Isso, irmãos, é libertador. Sabe por quê? Porque há pessoas que estão algemadas ao passado. E quando a gente olha com esperança para o presente, para o hoje, nós soltamos os grilhões do inferno que nos prendem ao passado. Tem pessoas que dizem assim, mas pastor, eu fui um homem muito próspero no passado e eu não consigo mais viver esse tempo. Está aprisionado, está com grilhões, está algemado ao seu passado e esquece de olhar com esperança para os dias de hoje. Hoje é o dia, irmãos. Amanhã não existe, ontem já passou, vivo hoje, creia no Senhor, Ele é poderoso para mudar tudo. Viver agora, o hoje é libertador, viver o que Deus tem hoje para nós, nos livra de grilhões do passado e principalmente das ansiedades do futuro. Nos tira algemas que nos prendiam lá de trás e nos privam de sofrer antecipadamente. Irmãos, tem gente que sofre por antecipação. Ai, meu Deus, o meu exame. Eu também tenho medo de exame. De resposta de exame. Mas vai mudar alguma coisa se eu ficar ansioso? Vai mudar alguma coisa se eu ficar inquieto? A minha vida está nas mãos de Deus. Você pode dizer isso, a minha vida está nas mãos. Quer eu viva, quer eu morra, quer eu passe por tribulação, a minha vida está nas mãos de Deus. Para viver de modo saudável esse tempo, nós precisamos olhar para trás, crer no presente que Deus pode fazer, mas na expectativa de Cristo vai fazer grandes coisas no futuro. Romanos capítulo 8, verso 39, texto muito conhecido, vai nos dizer isso. Esse é o modo saudável que as Escrituras nos mostram que a gente pode viver o tempo de hoje, o tempo que se chama hoje. Verso 38 e 39 diz assim, bem forte em uma só voz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meu Senhor. Você pode dizer amém por isso? O tempo para nós precisa ter esse significado. O valor do tempo para nós precisa ser muito maior do que para as pessoas que estão aí fora. Para eles o tempo é dinheiro, é precioso, custa caro, não é saudável desperdiçar. Para nós também não. O tempo custa caro, o tempo para a gente é precioso. Mas o significado dele para nós é que pode ser que a gente esteja passando um tempo difícil. Eu me recordo que Deus já fez e vivo bem, porque eu tenho expectativas de que Ele pode fazer grandes coisas agora, mas sempre com os meus olhos voltados para frente, para o futuro, para aquilo que Ele tem reservado para aqueles que o amam. Muito mais valioso é aquilo que Deus tem reservado para a nossa vida, meus irmãos. Eu finalizo essa pequena reflexão, mas já, pastor, sim, porque eu quero orar nessa noite. Porque tem pessoas que enfrentam essa crise do tempo na sua vida. Pastor, nada muda na minha vida. Eu conversei um tempo atrás com uma jovem. Ela e a sua mãe talvez fosse mais ansiosa do que ela.
Uma menina que já está com uma idade não muito para casar, mas está com 29 anos, não é uma menina velha. Mas ela diz, eu não consigo me relacionar com ninguém, e eu não consigo me casar com ninguém. Eu falei, vai para casar antes de se relacionar, menino, namora primeiro. Não venha à pressa de casar, não, senão a surpresa vai ser feia para você. E ela estava tão ansiosa, tão preocupada. Eu falei, minha irmã, eu acho que é melhor a irmã continuar esperando no Senhor do que embarcar numa aventura que vai lhe levar para uma vida de tristeza. Tem gente que não sabe lidar com o tempo e vive ansioso. Eu quero orar nessa noite por isso. Eu quero mostrar que a ação do tempo na vida de um cristão é tão importante. Porque o tempo para Deus é um agente. Diga comigo, o tempo para Deus é um agente. Sabe qual é o que ele faz primeiramente na vida de um cristão? Ele transforma o cristão. O tempo molda a gente, o tempo forja o homem, o tempo transforma o homem, o tempo é transformador, é um agente que transforma a vida do ser humano. Quer ver um texto? Vá à frente, Gálatas capítulo 1, verso 11, relato do apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 1, verso 11 até o verso 24. O tempo é um agente que transforma. Ah, mas como o tempo já me transformou e como eu preciso que o tempo me transforme ainda. Quantos precisam que o tempo transforme isso um pouquinho mais? Oxe. Faço-vos, porém, saber, irmãos, verso 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Por quê? Porque vocês ouviram qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, Paulo falando dele. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Paulo está dizendo, eu era um devastador da igreja. Eu destruí a igreja, eu realmente persegui a igreja. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, leia o verso 15, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença, e não consultei nem carne nem sangue. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Verso 18. Decorridos quantos anos, irmãos? 3 anos. Então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com eles 15 dias. E não vi outros apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as regiões da Síria, da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, ouvindo somente dizer, aquele que antes nos perseguia, verso 23, leia, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, verso 24, e glorificavam a Deus a meu respeito. Paulo está dizendo que o tempo foi quem forjou e transformou ele num pregador do evangelho. Foi o tempo que transformou aquele homem perseguidor da igreja, que maltratava os cristãos, que levava e devastava a igreja do Senhor, que esteve presente ali na morte de Estevão, que esteve presente na morte de Tiago e Pedro, e quando Pedro foi preso. Mas esse homem entendeu ali naquele momento e nos ensina que o tempo foi o transformador da sua vida, foi o agente transformador. O tempo, irmãos, é um agente que forja o caráter do crente. Se as coisas estão demorando um pouquinho para você ou as coisas estão difíceis para você, isso é o tempo que é o agente de Deus transformando você numa pessoa melhor, num crente fiel. Não reclame das coisas que estão acontecendo. Diga, Senhor, eu quero bem dizer o teu nome. O tempo não é nosso adversário. Dizia um amigo que o tempo é o maior professor que nós temos, porém nós não gostamos da aula dele.
Nós não gostamos desse professor, mas o tempo é o nosso professor. Ele nos ensina muita coisa. O bispo Rubem fala que gostaria de ter 18 anos com a cabeça que ele tem hoje. É muito bom. Se todo jovem tivesse a mentalidade do bispo Rubem ou a mentalidade do pastor Arlindo, o mundo seria melhor. Porém, não tem como. O tempo vai formando, vai forjando, vai preparando. Irmãos, o tempo tem poder de mudar a nossa vida, tanto para o bem quanto para o mal. Davi, a partir do momento em que entendeu que Deus o chamou para herdar o trono ali de Saul, ele precisou passar pelo tempo de preparação, de transformação. Davi não é esse chuchu que a gente vê lá, o rei, grande rei, não. Davi foi um péssimo pai, foi um homem de sangue, um homem muito mau às vezes nas suas coisas, mas o tempo forjou aquele homem que escreveu tantos salmos e nos deixou tantos relatos. Porém, o tempo não foi tão bom com Saul, porque aquele homem não aceitou o tempo de disciplina de Deus. Mas o tempo também, irmãos, é um agente que capacita. O tempo é um agente que capacita o cristão para que ele possa ser melhor naquilo que ele faz. Lembra de Paulo? Quanto tempo ele passou na Arábia? 3 anos. Aquele homem conhecia da lei? Conhecia como ninguém. Mais até mesmo do que muitos irmãos juntos, judeus, aquele homem conhecia, mas ele precisava conhecer quem era o Senhor da lei. Quem era o Deus da graça, Jesus. Ele precisou ser capacitado para aquilo, mas leia um texto comigo lá no primeiro livro da Bíblia. Gênesis 40. José. Gênesis 40, versos 12 e 13. Depois nós vamos para o 18 e nós vamos para o 19. Olha como é que o tempo nos capacita, nos prepara. Este homem passou boa parte da sua juventude preso, passou boa parte da sua juventude ali enfrentando situações, enfrentou ali um assédio, foi provado ali também no seu caráter, e agora este homem é provado ali e é preparado para alguma coisa muito maior. Diz o texto, versículo 12 do capítulo 40, diz: Então lhe disse José, esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentre ainda 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará ao teu cargo. E tu lhe darás copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, como lhes eras copeiro. Porém, diz o texto, versículo 14. Não, verso 13, verso 18 agora, por favor. Então lhe disse José, a interpretação é esta. Os 3 cestos são 3 dias. Dentre ainda 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e lhe pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. O tempo capacitou este homem para que lá na frente ele pudesse ser um instrumento de Deus, para que ele pudesse ser uma porta aberta para ele chegar aqui no capítulo 41, onde nós vamos ler agora. Versículo 37 ao 43. Ele agora revela o sonho a Faraó. E o tempo agora vai ser um agente realizador, não só um agente transformador, não só um agente capacitador. O tempo realiza a obra de Deus na nossa vida. O tempo faz as coisas acontecerem na vida de um cristão, irmãos. Não espere as coisas fora do tempo de Deus. Não espere. Não espere. Versículo 37, vamos juntos? O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disso, disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o anel do seu sinete,
da mão e o pôs na mão de José, e fê-los vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Verso 43. E fê-los subir no segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. E deste modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. O tempo não só transforma a nossa vida. O tempo não só capacita a gente para as coisas que Deus tem para a gente. O tempo nos faz ver aquilo que Deus prometeu ser cumprido. Aguarde o tempo de Deus na sua vida. Espere agora esse momento, aproveite a oportunidade nesse momento para que você seja cada vez mais lapidado, purificado, forjado, capacitado para que aquilo que quando Deus lhe entregar, você faça bom uso daquilo que Deus te deu. Tudo é preparação. Ninguém entrega um carro na mão de uma criança e diz: o carro é seu, pode passear. Não, ele precisa passar por todo um critério, aprender a dirigir. Ele entra na autoescola para que ele possa entrar no carro, ser habilitado. Deus está nos habilitando através do tempo, irmãos. Então você que está aqui nesta noite, que está enfrentando a luta do tempo e vivendo com muita ansiedade na sua vida, deixa eu orar por você. Curve sua cabeça nesta noite. Feche os seus olhos. Curve sua cabeça. Feche os seus olhos, para não deixar ninguém constrangido. Eu gostaria de orar pela sua vida, você que luta contra o tempo. E que às vezes quer as coisas aconteçam antes mesmo que elas deveriam acontecer. E se você desejar, esse altar é o lugar para a gente orar nessa noite. Eu vou terminar o culto mais cedo, mas eu não quero sair daqui sem antes orar pela sua vida. Você que está enfrentando essa luta: pastor, eu sou assim. Eu quero te ajudar em oração hoje. Sai do seu lugar sem vergonha, sem medo, que eu quero orar pela sua vida. Se não houver ninguém, eu não fico constrangido, mas eu quero orar por você. Louvado seja Deus. Se você puder dobrar o seu joelho, se não puder, fique em pé mesmo. Eu quero que os irmãos que estão no banco fiquem de cabeça curvada e me ajude na sua intercessão. Amado Deus e Pai, junto com a igreja, eu quero orar por esses meus amados irmãos aqui. Que talvez, Senhor, ainda não tenham entendido o valor do tempo para eles. Talvez eles não tenham ainda compreendido como o tempo é valioso nas tuas mãos. Como o Senhor sabe administrar isso na nossa vida. Como o tempo é um agente do Senhor para nos fazer, ó Deus, limpar o nosso interior, o nosso coração. Como o tempo é importante para que a gente tire, Senhor, tudo aquilo que ainda resta da antiga natureza, do velho homem, manias, palavras, pensamentos, ações. Como o tempo é fundamental para limpar-nos completamente, como foi com José. Aquele homem, com o tempo ali, ele entendeu que Deus era maior do que talvez os prazeres da carne. E ele deu prova de que estava sendo forjado de verdade pelo tempo. Como disse teu servo Paulo: eu perseguia, mas olha, hoje sou um pregador do Evangelho de Deus. Pai, talvez eles não tenham ainda se apercebido que o tempo que eles estão enfrentando, a demora que estão enfrentando, está preparando eles de modo glorioso para aquilo que o Senhor quer entregar nas mãos de cada um deles. Por isso, não deixa eles desistirem, Senhor, nesta noite eu te peço. Não deixe meus irmãos desistirem, mesmo que esteja demorando demais essas águas se moverem, mesmo que esteja demorando demais as coisas mudarem na sua casa. Mesmo que essa mulher ainda não esteja vendo, Senhor, aquilo que ela tanto almeja, o Senhor não está preparando aqueles não, o Senhor está preparando ela, Pai. Às vezes nós queremos mudança, nós estamos querendo que o tempo corra para mudar pessoas, mas o tempo está mudando é a nós mesmos, Senhor. A obra não vai ser feita neles não, a obra está sendo feita em nós. Nós que estamos aqui sendo provados, Senhor, nós estamos sendo assim transformados e capacitados, isso está trabalhando em nós primeiramente, porque eu tenho certeza que o tempo em que o Senhor vai realizar coisas grandes vai chegar, e eles vão poder olhar para trás e entender que valeu a pena esperar.
Senhor, não deixa ninguém desistir. Tira esse espírito de ansiedade, de inquietação da alma. Tira, Senhor, isso que atrapalha os meus irmãos nessa noite, que nos atrapalha, Senhor, às vezes, de aguardar aquilo que o Senhor tem para realizar, porque o que o Senhor tem para fazer é muito melhor do que os planos que nós temos em mente. Tira de nós, Pai. Tira de nós toda a ansiedade. Limpa os nossos corações nesta noite. E esses que estão aqui na frente hoje, que se declararam dependentes, Senhor, de Ti, que se declararam aqui agora, que querem obedecer o tempo de transformação, o tempo de capacitação, para ver que as coisas se realizem. Esses que estão aqui, Pai, renova suas forças, capacita-os para que eles possam seguir em frente e verem que o Senhor não tarda nas suas promessas, o Senhor não tarda naquilo que o Senhor tem para fazer, mas tudo que o Senhor tem para fazer não acontecerá fora do seu tempo. Para a glória do seu nome eu oro e abençoo meus irmãos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que todos digam amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Não vai mudar ninguém, vai mudar você. Essa demora muda a gente, não muda ninguém. Louvado seja Deus. Nós vamos servir o Senhor agora com os nossos dízimos e ofertas. E logo após nós vamos cantar uma canção e sairmos daqui. São 20, 40, 80, 80, 80, 80, 80.